Em primeiro lugar, eu quero dizer que, como cristãos, nunca usamos como defesa algo tão ruim dessa forma. Nunca falamos, Deus existe, mas ele é invisível, logo você não pode vê-lo. Não, nunca utilizamos dessa maneira. Espero que nenhum cristão que esteja assistindo isso tenha pensado ou falado ou argumentado dessa maneira. Pelo contrário, usamos de argumentações sólidas e racionais. Então, mas mesmo que fosse o caso da gente utilizar como defesa, mas Deus ele é invisível, então você não consegue enxergá-lo. Mas existem coisas que não são tangíveis aos olhos e ainda assim são reais. Nenhum ateu, ou a maioria dos ateus, não vão ir contra o amor em verdades lógicas. Eles acreditam em outras mentes, eles acreditam no amor, no bem, no mal. Há uma série de crenças, de conjunto de crenças, de evidências que levam você a acreditar em algo. Quando dizemos e quando falamos que existem posições pela qual nós estruturamos e estamos defendendo a fé, é porque parece ter boas razões para se defender a fé dessa maneira. E aí o ateu Tósio, ele continua alegando coisas que nós não falamos. E aí ele chega a uma conclusão totalmente fraca, um argumento que não tem sentido nenhum. Ele alega, ora, coisa imaterial não existe. Coisa não espacial, coisa não material, coisa não temporal, ou atemporal, imaterial, não espacial, elas não existem. Ora, como é que ele comprova um negócio desse? Primeiro lugar, quando falamos sobre algo imaterial, não estamos falando de algo que não existe. Pelo contrário, é uma conclusão que chegamos mediante as novas formulações da física moderna. Não somos nós que estamos concluindo isso por nós mesmos. Estamos utilizando como base a física. Por exemplo, tudo que começa a existir tem uma causa. O universo começou a existir. Logo, ele tem uma causa. Esse argumento clássico cala sobre a existência de Deus. Então, como é que ele começa? Tudo que começa a existir tem uma causa. Beleza. A maioria das pessoas concordam com essa premissa. O universo começou a existir. Ora, a física moderna, muitos defensores, tanto ateus quanto cristãos, quanto agnósticos, defendem que o universo começou a existir. Portanto, ele teve uma causa. Ora, se o material começou a existir, logo, ele não existia desde sempre. Ora, o material para existir, ele não poderia existir do material. Seria um erro lógico. Mas para o material existir, ele deveria existir a partir de algo não material. Logo, essa é a conclusão. Imaterial. O tempo, para existir, ele não poderia ter uma causa temporal. Ora, se ele começa a existir por algo que não é temporal, teria que ser atemporal. Então, são um conjunto de lógicas pelo qual perpassamos para chegar a essas conclusões. Ora, o imaterial parece que causou o material. O atemporal parece que causou o temporal. Então, parece que chegamos à conclusão de Deus nessa questão. Claro, tem muitas outras questões que estão ao redor dessas argumentações que precisam serem sustentadas, mas os pilares são esses. Então são conclusões racionais para o qual chegamos, você gostando ou não. Então quando falamos sobre materialidade, sobre atemporalidade, sobre não espacialidade, estamos dizendo coisas que são conclusões lógicas. Um outro ponto para finalizar aqui a argumentação é: os ateus geralmente criticam essas ideias e começam a falar como e se a Terra existiu para sempre? E se isso for também eterno? Beleza, que legal! Enquanto você estiver no seu ceticismo, ótimo. Mas o que não vemos, na realidade nós vemos por aí, é o seguinte: é o ateu ele tomando uma posição bem radical sobre isso, dizendo, não, o universo também ele pode ser eterno. Ou seja, ele larga o ceticismo dele de lado, simplesmente para criticar ou para questionar só o outro lado, só porque parece que o outro lado tem boas razões para acreditar que o universo começou a existir, que o tempo começou a existir e que o espaço começou a existir. Isso são conclusões lógicas.